Bom dia, alma amada. Hoje o céu te oferece uma nova chance, uma nova oportunidade de viver leve, de respirar com paz, de caminhar com o coração livre. Mas essa leveza só se torna real quando o perdão encontra espaço dentro de você. E talvez, ao acordar nesta manhã, você ainda esteja carregando lembranças que machucam. Talvez tenha dormido com ressentimentos, com mágoas mal resolvidas, com palavras que ainda ecoam no coração como feridas abertas. Mas esta oração foi escrita para isso, para ser um começo, um despertar não apenas do corpo, mas da alma. Hoje é o dia em que o perdão vai começar a brotar, e com ele, a cura. Perdoar não é esquecer, não é fingir que não doeu. Perdoar é decidir que a dor não terá mais controle sobre o seu presente. É escolher não carregar mais o peso que alguém deixou em você. É entender que o perdão não é um presente para quem te feriu, mas uma libertação para você mesmo. Nesta manhã, Deus deseja te ajudar a dar esse passo. Ele sabe o que aconteceu. Ele conhece os detalhes que ninguém viu. E Ele não minimiza a sua dor. Pelo contrário, Ele honra cada lágrima que caiu em silêncio. E mesmo assim, Ele te convida a perdoar. Não porque a outra pessoa mereça, mas porque você merece viver em paz. Respire fundo agora. Sinta o ar entrando e saindo com calma. Este é um novo dia, um novo começo. E esse começo começa com entrega. Diga em silêncio ou em voz baixa, com o coração sincero: Senhor, eu quero aprender a perdoar. Essa frase simples e profunda é o primeiro passo de uma caminhada que vai transformar sua alma. Talvez você ainda não saiba como nem quando. Talvez ainda doa. Mas a cura começa exatamente aqui, com o desejo sincero de não deixar que a mágoa determine os seus próximos passos. Deus vai te guiar nesse processo, e hoje é só o início. Porque ao longo desta manhã, ainda vamos tocar em feridas antigas, liberar nomes difíceis de pronunciar, restaurar vínculos quebrados e, acima de tudo, deixar o Espírito Santo fazer o que só Ele pode fazer. E isso é apenas o começo do que será o dia mais leve da sua caminhada até aqui. Neste novo amanhecer, Deus te chama a olhar para dentro com coragem, porque é lá, nas profundezas da alma, que o perdão precisa nascer. Às vezes, o que nos impede de seguir em frente não é o que os outros fizeram, é o que ficou preso dentro de nós. Palavras não ditas, gritos abafados, raivas engolidas, lembranças que ainda têm cheiro, som, forma, e tudo isso se acumula como poeira sobre o coração. Mas nesta manhã, o Espírito de Deus está te convidando para uma limpeza interior, não uma pressa emocional, mas uma decisão espiritual. A decisão de não permitir que o que fizeram com você determine o que será de você a partir de hoje. Talvez ainda haja alguém que, só de lembrar o nome, seu peito aperta. Talvez existam situações mal resolvidas, conversas inacabadas, feridas que voltam como um filme repetido. Deus conhece cada detalhe. Ele não te apressa, mas Ele te convida. Deixe que eu te ajude a soltar, porque perdoar não é uma tarefa solitária, é um ato espiritual. É o Espírito Santo que convence, fortalece e conduz o coração à libertação. E neste início de dia, você está sendo chamado não apenas para viver, mas para viver livre. Livre da dor que insistia em permanecer. Livre das correntes que o passado tentou colocar em você. Diga agora com o coração sincero: Senhor, entra onde ainda dói. Me ensina a soltar. Essa oração abre espaço para Deus tocar onde antes ninguém podia alcançar. E talvez você não sinta nada agora, mas algo já começou a mudar. Porque cada oração de perdão é uma semente plantada no invisível. E Deus rega essas sementes com graça. Ele transforma sua dor em testemunho. Ele pega aquilo que parecia insuperável e transforma em marco de libertação. Você vai olhar para trás e ver que o que antes te prendia hoje não tem mais poder, porque você escolheu perdoar. E esta é apenas a primeira liberação, porque ao longo desta manhã ainda vamos aprender a perdoar quem nos traiu, quem nos abandonou, quem nos decepcionou. E talvez até perdoar a nós mesmos, porque a cura que Deus está preparando começa no coração, mas ela vai tocar cada parte da sua vida. E o novo dia que começou será marcado não por peso, mas por leveza.
Porque hoje você está aprendendo a deixar ir. E isso vai mudar tudo. Hoje é dia de recomeçar sem o peso da traição. E talvez essa seja uma das feridas mais difíceis de tocar. Ser traído quebra mais do que confiança. Quebra uma parte da alma. Faz a gente duvidar de tudo. De quem somos. De quem o outro era. Do valor que tínhamos naquela relação. E às vezes essa dúvida continua acordando com você, mesmo depois de meses ou anos. Mas nesta manhã, o Espírito Santo quer te ajudar a liberar o que ficou preso naquela dor. Porque você não precisa carregar a decepção como companheira diária. A vida depois da traição, a leveza depois do abandono, a paz depois do que parecia ser o fim. Talvez você foi traído por alguém que amava profundamente. Talvez foi enganado, humilhado, esquecido. E desde então você se blindou. Passou a amar com medo, a confiar pela metade, a viver com os 2 pés atrás. Mas hoje, Deus está te dizendo: filho, filha, você não foi feito para viver ferido. Essa dor não te define. Ela não pode ser o filtro pelos quais todos os seus novos encontros serão medidos. Diga agora com sinceridade: Senhor, eu libero quem me traiu. Não é um gesto fácil. Talvez você precise repetir. Talvez precise chorar. Mas Deus honra essa escolha. E Ele começa a tirar o veneno da mágoa e substituí-lo por cura. Enquanto você ora, imagine uma corrente sendo rompida, uma prisão sendo aberta, não para o outro, mas para você, porque perdoar não significa que o que fizeram foi certo. Significa que você está pronto para viver sem ser refém daquilo. E Deus está cuidando disso com delicadeza. Ele não exige pressa, mas Ele deseja verdade, e você está sendo verdadeiro agora. Você está deixando Deus entrar numa área sensível e confiando que Ele pode restaurar. E pode mesmo, porque o Deus que cura o corpo também cura as dores do coração. E ao liberar o traidor, você libera também a si mesmo. Sua alma começa a respirar diferente. O coração começa a bater sem o peso de antes. E esse é só o início. Porque no próximo passo dessa oração, vamos falar sobre o abandono. E como perdoar quem partiu sem olhar para trás pode ser o maior gesto de liberdade que você já deu a si mesmo. Porque esta manhã ainda vai ser marcada por muitos recomeços. E o maior deles é o seu. O abandono deixa marcas silenciosas. Não são gritos, são ausências. Espaços que ninguém preenche. Vozes que não responderam. Braços que não voltaram. E talvez você tenha acordado hoje com esse vazio ainda pulsando dentro do peito. Pode ter sido o pai que não ficou, a mãe que nunca ouviu, o amigo que se distanciou, o amor que partiu sem explicação. O abandono tem o poder de convencer a alma de que ela não vale o suficiente. Mas essa é uma mentira que hoje será calada. Porque Deus está aqui, neste início de dia, para ocupar o lugar de quem não ficou, para sarar o que a ausência deixou. E, acima de tudo, para te ensinar a perdoar quem te deixou. Você não precisa mais esperar desculpas que nunca vieram, nem reações que nunca aconteceram. Perdoar quem te abandonou é declarar que sua vida não depende mais da ausência deles. É reconhecer que sim, doeu, que sim, você esperava mais, mas que agora você escolhe seguir sem aquela pendência emocional. E essa escolha é sagrada, é um ato de cura. Diga em voz baixa, mesmo com lágrimas: Senhor, eu perdoo quem me deixou. Essa frase é um rompimento com o ciclo de carência. É um sinal de que você está pronto para viver a partir da presença de Deus, não da ausência dos outros. A cada palavra que você libera, algo é solto no invisível. A carência se transforma em contentamento. A insegurança dá lugar à certeza de que Deus nunca sai. E mesmo que a ferida ainda esteja fresca, o bálsamo da presença dele já começa a agir. Ele está curando, camada por camada, o espaço que a ausência cavou. E enquanto isso acontece, você começa a perceber que nem toda partida foi perda. Algumas saídas abriram caminho para que você se aproximasse ainda mais de Deus, porque quando todo mundo saiu, Ele ficou. E quando ninguém entendeu, Ele te escutou. Essa é uma manhã de libertação, não de pressa, mas de decisão. Você está escolhendo a paz. Está soltando o abandono. Está dando espaço para que a cura aconteça de forma profunda.
e ainda há mais. No próximo momento da oração, vamos falar sobre perdão dentro da família. Como perdoar pai, mãe, irmãos ou aqueles que deveriam proteger, mas acabaram machucando. Porque é dentro de casa que muitas feridas nascem, mas é também onde Deus deseja restaurar primeiro. Existem feridas que nascem onde deveria haver refúgio. A família, que deveria ser abrigo, às vezes se torna lugar de dor. E essa dor tem um nome mais profundo: frustração. Porque a expectativa era de proteção, de acolhimento, de amor incondicional. Mas o que você recebeu pode ter sido rejeição, críticas, comparações, distância. Talvez você tenha acordado hoje com lembranças difíceis ligadas à sua casa de origem. Palavras ditas por um pai, o silêncio de uma mãe, a indiferença de irmãos, feridas que não aparecem no corpo, mas moldaram a forma como você se vê. Mas nesta manhã, Deus está se aproximando dessa história familiar. E Ele quer curar, Ele quer restaurar. Ele quer ensinar você a perdoar. Perdoar dentro da família é um dos desafios mais profundos, porque o laço de sangue não apaga o impacto das palavras. O nome de pai ou mãe não elimina o peso da ausência. Mas Deus sabe. Ele conhece o que você esperava. Ele viu os momentos em que você se sentiu pequeno, invisível, menos amado. E Ele não vai deixar que isso continue governando sua alma. Diga agora com sinceridade, mesmo que ainda doa: Senhor, eu perdoo minha família. Você não precisa entender tudo, nem justificar o que aconteceu. Só precisa dar esse passo, o passo que liberta, o passo que recomeça. Enquanto você ora, Deus está entrando nas memórias mais antigas, tocando em cenas que você talvez evitava lembrar. E Ele está fazendo isso com amor, não com acusação. Ele quer te mostrar que você não precisa repetir padrões, que você não está condenado a viver sob o peso do que recebeu. Deus está te reeducando emocionalmente. Ele está se tornando o pai que cuida, a mãe que acolhe, o irmão que permanece. E com essa nova referência, sua alma começa a respirar diferente. Você aprende a perdoar sem carregar, a amar sem se machucar, a honrar sem adoecer. E esse perdão dentro da família não é o fim. É o começo de uma liberdade nova. Porque quando o coração se limpa da dor mais íntima, ele abre espaço para viver relações saudáveis. E isso ainda vai acontecer com você. Mas no próximo momento da oração, vamos falar sobre um tipo de perdão mais sutil, porém necessário. O perdão por palavras que marcaram. Porque nem toda ferida vem de ações. Algumas vieram de frases que ainda ecoam. E hoje, Deus vai silenciar essas vozes com a verdade dele sobre você. Palavras são sementes. Algumas florescem em nós como bênçãos, mas outras crescem como espinhos. E talvez você tenha começado este dia com frases antigas ainda ecoando no seu coração. Frases que marcaram profundamente. Coisas ditas por alguém que você amava, por alguém em quem confiava. Talvez tenham dito que você não era bom o suficiente, que nunca seria capaz, que não merecia amor. E mesmo depois de anos, essas palavras continuam moldando seus pensamentos, seus limites, seus medos. Mas hoje, o Espírito de Deus quer silenciar essas vozes, porque o que te disseram não define quem você é, e você pode perdoar quem plantou essas palavras, mesmo sem concordar com elas. Essa oração é para você que carrega marcas invisíveis, que lembra de frases mais do que de ações, que ainda sente o impacto do que ouviu. Talvez você se viu refletido em palavras cruéis ditas em momentos de raiva. Talvez cresceu tentando provar o contrário do que te disseram. Mas a cura começa quando você deixa de tentar consertar o passado e passa a permitir que Deus redefina o presente. Diga agora: Senhor, eu perdoo quem me feriu com palavras. Essa declaração, feita com verdade, abre espaço para que a palavra de Deus substitua as mentiras que tentaram te prender. Enquanto você ora, Deus começa a ressignificar sua identidade. Ele começa a escrever novas verdades no seu coração. Ele te lembra que você é amado, escolhido, valioso, importante. Ele te chama por nomes que curam: filho, filha, herança, promessa. As palavras dos outros tentaram moldar a sua alma, mas agora é a voz de Deus que vai prevalecer.
E ela não fere, ela cura, ela fortalece, ela revela o que você sempre foi aos olhos do céu, alguém digno de amor e de destino. E à medida que essa nova verdade entra, o peso das palavras antigas começa a cair. Você está recomeçando este dia com uma alma mais leve. E isso é apenas o início, porque ainda existem outras palavras que você precisa aprender a calar, as que você disse a si mesmo em momentos de dor. E no próximo momento da oração, vamos falar sobre perdão interior, porque às vezes o maior desafio não é perdoar os outros, mas perdoar a si mesmo. E essa será a cura mais profunda do seu amanhecer. O sol desta manhã está nascendo para te lembrar que há sempre a chance de um recomeço. Mas para que esse recomeço seja completo, você precisa olhar para dentro com misericórdia, porque há um tipo de dor que não vem de fora, vem de dentro. É a dor da culpa, do arrependimento, do peso do que você mesmo fez, falou ou deixou de fazer. Talvez você se culpe por decisões passadas, por palavras ditas no impulso, por erros que feriram outras pessoas. E ainda que você já tenha pedido perdão a Deus, ainda se sente indigno. Mas hoje, nesta manhã de renovação, Deus quer te ensinar a se perdoar. Porque não há como viver leve se você continua sendo o próprio acusador. Você não está sozinho nesse sentimento. Muitos carregam arrependimentos como correntes invisíveis. Andam, trabalham, sorriem, mas por dentro algo ainda está travado. A alma continua se punindo. E isso cansa, isso adoece, isso paralisa. Mas a verdade é que o sangue de Jesus não cobre só os pecados grandes ou os erros alheios. Ele cobre tudo. E se Deus já te perdoou, por que você insiste em se condenar? Diga agora: Senhor, me ensina a me perdoar. Essa oração é um passo de humildade, mas também de libertação. Porque ao se perdoar, você não está negando o erro, está aceitando a graça. Enquanto você entrega essa culpa, imagine Deus retirando de você uma mochila pesada, algo que estava grudado nos seus ombros, te impedindo de andar com leveza. Ele retira com paciência, ele limpa com cuidado, ele olha nos seus olhos e diz: eu já te perdoei, agora é sua vez. E nesse momento, uma nova percepção começa a nascer. Você não é seu erro, você é o que escolhe fazer com ele. E hoje, você está escolhendo transformar culpa em lição, arrependimento em maturidade, dor em aprendizado. Você está escolhendo se olhar com os olhos de Deus. Essa é uma das maiores formas de cura. E ainda que seja um processo, ele já começou. Sua alma está respirando diferente. Está mais leve, mais firme, mais livre. E no próximo momento da oração, vamos falar sobre relacionamentos passados, amores que marcaram, histórias que ficaram abertas, vínculos que ainda prendem. Porque a cura também passa por soltar quem já não caminha mais com você. E esta manhã será marcada por mais uma libertação. Algumas histórias não terminam no tempo certo. Elas ficam suspensas, inacabadas, ecoando por dentro. Talvez você tenha acordado hoje pensando em alguém que já não faz mais parte da sua vida, mas que ainda ocupa um espaço invisível na sua alma. Um relacionamento que terminou, mas deixou laços. Um amor que acabou, mas deixou memórias. Um vínculo emocional que, embora rompido por fora, ainda vive por dentro. E essa presença ausente pode ser uma das maiores prisões. Hoje Deus quer te ajudar a libertar esse lugar, não apagando o que foi vivido, mas curando o que ainda te prende. Porque perdoar quem um dia amou e te feriu é também um ato de amor próprio. Você não precisa esquecer os bons momentos, mas precisa deixar de reviver os ruins. E talvez seja isso que mais te machuca. Lembrar de promessas quebradas, de planos desfeitos, de sentimentos não correspondidos. Talvez você tenha dado mais do que recebeu. Talvez você tenha sido deixado, enganado, ou simplesmente esquecido. Mas Deus não te esqueceu. E nesta manhã, Ele te convida a soltar o nome que ainda pesa. Diga em silêncio: Senhor, eu entrego essa pessoa, eu perdoo. E ao dizer isso, você está se libertando. Porque quando o amor se torna prisão, é hora de deixar Deus intervir. Não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade. Você não está soltando porque não sentiu, está soltando porque quer viver. E viver plenamente
só é possível quando a alma está livre. Deus não quer que você fique preso em ciclos de lembranças que só te ferem. Ele quer que você olhe para a frente, que se abra para o novo, que perceba que ainda há muito para viver e que há relacionamentos mais saudáveis, mais verdadeiros, mais alinhados com quem você se tornou. Mas antes, é preciso curar o que ficou para trás. E isso começa com o perdão. Perdoar um ex, um amor que falhou, alguém que marcou profundamente, é reconhecer que você merece seguir sem amarras. E é isso que está acontecendo nesta manhã. Deus está limpando o coração, reordenando memórias, restaurando sua capacidade de confiar. E no próximo momento da oração, vamos falar sobre laços emocionais invisíveis, aquelas conexões espirituais que ainda te amarram, mesmo sem contato físico. Porque para viver leve, é preciso romper até o que não se vê, e esse rompimento já começou. Existem conexões que não se explicam apenas com lógica. São vínculos que parecem invisíveis, mas continuam puxando a alma para trás. Mesmo sem mais contato, mesmo sem mais palavras, ainda há uma amarra espiritual que liga você a alguém ou a algo que já deveria ter sido encerrado. Esses laços emocionais podem vir de relacionamentos antigos, de promessas que você fez em silêncio, de entregas que foram além do que você compreendia. E nesta manhã, Deus está te chamando para romper com tudo aquilo que ainda te prende por dentro, porque a cura completa exige liberdade. E para ser verdadeiramente livre, é preciso cortar as amarras que o coração mantém escondidas. Talvez você ainda pense em alguém sem querer, ainda sinta algo inexplicável ao ouvir um nome, ao ver uma imagem, ao lembrar de um lugar. São sinais de que sua alma ainda está conectada, mesmo que sua mente já tenha decidido seguir. Mas Deus quer alinhar tudo em você. Não apenas o raciocínio, mas as emoções, os sentimentos, a energia espiritual que ainda flui sem que você perceba. Diga agora com fé: Senhor, eu rompo todo o laço emocional que não vem de ti. Essa frase tem força, ela tem raiz espiritual. E enquanto você a declara, algo começa a se desfazer no invisível. Deus está cortando cordões de alma, está libertando você de influências que drenavam sua força, sua paz, sua energia vital. Ele está retirando de dentro de você os resquícios de vínculos antigos que não te fazem bem. Não importa o tempo que duraram, nem a intensidade do que foi vivido. Importa o que ainda te impede de viver o novo. E você está sendo liberado disso agora. Não apenas com palavras, mas com uma ação divina. Deus está fazendo uma limpeza em sua alma nesta manhã, e você vai começar a sentir mais clareza, mais tranquilidade, mais leveza. Esses rompimentos são sagrados e vão abrir espaço para que você volte a se sentir inteiro, sem dependência, sem lembranças que te aprisionem, sem energia presa ao que já passou. Você está sendo alinhado com o céu. E no próximo momento da oração, vamos falar sobre perdão diante de injustiças. Porque às vezes a ferida mais profunda vem de algo que foi cruelmente errado e que até hoje você não entende. Mas mesmo nessas áreas, Deus quer te ensinar a perdoar e ser curado, porque nenhum trauma é maior que o poder de Deus. Existem dores que carregam a marca da injustiça. Não foi apenas um erro, foi uma crueldade. Foi algo feito com consciência, com intenção, talvez até com frieza. E você se viu do outro lado, ferido, impotente, buscando uma explicação que nunca veio. Talvez foi uma calúnia, uma traição planejada, um abuso, uma rejeição em momento de extrema vulnerabilidade. E a dor ficou. Porque o que é injusto fere mais fundo. O que é injusto paralisa. Mas nesta manhã Deus está vindo ao seu encontro para tratar essa parte da sua alma. Ele viu, ele sabe, ele não se calou. E agora ele te chama a dar o passo mais difícil: perdoar o que foi injusto. Você pode estar pensando: como perdoar quem destruiu algo em mim? A resposta está em uma frase que só a fé permite dizer: eu escolho perdoar porque não quero que a injustiça continue viva em mim. Você não está minimizando o que sofreu. Você está escolhendo não perpetuar a dor. Você está permitindo que Deus seja o juiz, que Ele conduza a justiça no tempo e na forma dele, porque a vingança adoece a alma. Mas o perdão
mesmo quando difícil, cura. Diga agora com esforço sincero: Senhor, eu perdoo o que foi injusto. E sinta como essa declaração solta algo dentro de você. Enquanto você ora, Deus está colocando bálsamo onde houve ferida. Ele está dizendo ao seu coração: nada passou despercebido. Eu vi, eu me importei, eu cuidei de você mesmo quando ninguém mais cuidou. Ele está tratando sua alma com dignidade. Está restaurando sua honra. Está limpando sua história sem apagar a verdade, mas redimindo cada parte. Você não será lembrado pela dor que sofreu, mas pela cura que recebeu. E esse processo começa agora. Deus está restaurando sua confiança na vida, nas pessoas e principalmente em si mesmo. Você vai levantar nesta manhã diferente. Não porque tudo se resolveu, mas porque algo dentro de você se reposicionou. Porque o perdão dado diante da injustiça é uma das expressões mais profundas da maturidade espiritual. E no próximo momento da oração, vamos falar sobre um perdão ainda mais difícil, o de quem nunca reconheceu o que fez. Porque há pessoas que nunca vão se desculpar. E mesmo assim Deus te chama a liberar. Não por elas, mas por você. Porque quem perdoa, vive em liberdade. Há pessoas que ferem e seguem como se nada tivesse acontecido. Nunca reconhecem, nunca se desculpam. Às vezes agem como se você fosse o problema. E isso dói de uma forma única, porque além da dor do que foi feito, há a dor do silêncio, da indiferença, da falta de arrependimento. E talvez você tenha acordado nesta manhã com essa angústia no peito, de esperar uma reparação que nunca veio. Mas hoje, Deus quer mudar o foco da sua alma. Ele quer tirar seus olhos do outro e colocá-los na cura que Ele mesmo está oferecendo. Porque o seu coração não precisa esperar mais. Ele pode ser livre agora, mesmo sem ouvir um pedido de perdão. Perdoar quem nunca reconheceu é um dos gestos mais poderosos de amor próprio e espiritualidade. Não porque seja fácil, mas porque é libertador. É como soltar uma âncora que estava te impedindo de avançar. Você não precisa mais carregar o peso do orgulho alheio, nem manter a alma aprisionada à espera de um reconhecimento que talvez nunca virá. Diga agora, com maturidade espiritual: Senhor, eu perdoo, mesmo sem ter sido reconhecido. Essa frase quebra correntes invisíveis. Ela declara que você é maior do que a ofensa, que você escolhe viver além da dor. Enquanto você entrega isso, Deus está honrando sua escolha. Ele está enxugando lágrimas antigas, está curando feridas profundas e principalmente está te reposicionando, porque quando você perdoa, mesmo sem retorno, algo muda no céu. Há uma liberação que acontece. Deus começa a abrir caminhos novos, trazer paz onde antes havia tumulto e colocar sobre você uma leveza que o mundo não pode explicar. Essa leveza vem do céu, vem da graça, vem da certeza de que sua alma não depende mais da atitude do outro para caminhar livre. Hoje é um dia de coragem, um dia de escolhas internas que mudarão seus próximos passos. Você está amadurecendo, crescendo por dentro, se tornando mais parecido com Cristo, que perdoou mesmo sem ser compreendido, que amou mesmo sendo rejeitado. E é esse tipo de perdão que liberta. E agora que você está solto de tantas amarras, no próximo momento da oração, vamos falar sobre a importância de manter o coração livre, como cuidar do perdão como quem cuida de um jardim, para que ele floresça e continue trazendo paz a cada novo amanhecer. Perdoar é um começo, mas manter o coração livre é um cuidado diário. O perdão não é um evento isolado, ele é uma escolha constante, porque a mágoa, como erva daninha, tenta crescer de novo. As lembranças voltam, as reações se repetem. O velho ressentimento tenta reaparecer disfarçado de autoproteção. E é por isso que nesta manhã, Deus te convida não apenas a perdoar, mas a cultivar o perdão, a cuidar do coração como se fosse um jardim, um espaço sagrado onde ele habita. E para isso, é preciso regar com oração, retirar os espinhos da ofensa, adubar com paciência e manter a vigilância da alma contra os ataques do passado. Talvez você já tenha perdoado alguém, mas ao se deparar com um gesto, uma lembrança ou uma palavra, tudo voltou como se nunca tivesse sido resolvido. Isso não significa que o perdão foi falso, significa apenas que ele precisa ser mantido,
que ele precisa ser fortalecido. Diga agora com sinceridade: Senhor, me ensina a manter meu coração livre. Essa oração é um pedido de vigilância espiritual. É um pedido de discernimento, de sabedoria, de constância. Porque o inimigo sabe que um coração curado é uma arma poderosa nas mãos de Deus. E é por isso que ele tenta, dia após dia, te fazer lembrar da dor com amargura. Mas hoje, Deus está te treinando para algo maior. Ele está te ensinando a guardar a paz, a proteger o que já foi curado, a responder com maturidade emocional o que antes te abalava. E essa nova postura vai mudar tudo ao seu redor. Você não será mais reativo, não viverá mais à mercê do que os outros fazem. Você será governado pela paz de Cristo. E essa paz, uma vez estabelecida, se torna escudo. Ela protege, ela silencia, ela conduz. Porque o perdão verdadeiro não é frágil. Ele é forte, resiliente, profundo. Você está cultivando um coração sadio. Um coração que pode amar de novo, confiar de novo, construir de novo. E esse é o solo onde Deus planta coisas novas. Mas ainda há mais a ser feito. No próximo momento da oração, vamos falar sobre como o perdão prepara você para novos relacionamentos e como viver curado evita que velhas dores contaminem novas histórias. Porque o que Deus está fazendo não é só cura, é preparação para algo lindo que ainda virá. Quando o coração é curado, ele se torna terra fértil para novos relacionamentos. Mas enquanto a mágoa ainda governa, até o que é bom pode ser sabotado. Você talvez já tenha percebido isso. Boas conexões que se perderam porque o medo falou mais alto, porque as expectativas foram distorcidas pelo passado, porque a confiança estava ferida demais para florescer. Mas hoje, nesta manhã de restauração, Deus quer preparar seu coração não só para viver leve, mas para se abrir de novo. Porque o perdão não é só para o que ficou para trás. Ele é um presente para o que ainda vai chegar. Talvez você já tenha dito: não quero mais me envolver. Talvez, por medo de sofrer novamente, decidiu se fechar, se proteger, se afastar. E isso é compreensível. A dor ensina defesas. Mas Deus te convida a algo mais profundo. Confiar que Ele está cuidando do seu coração enquanto você aprende a amar com sabedoria. Diga agora: Senhor, prepara meu coração para o novo. Essa frase é um ato de fé. Ela entrega o controle e abre espaço para que Deus reconstrua em você a capacidade de se conectar com verdade, com discernimento, com segurança espiritual. Deus quer te cercar de pessoas certas, pessoas que não vão repetir o ciclo da dor, mas que serão instrumentos de cura, apoio, crescimento. Mas para isso Ele precisa que seu coração esteja limpo, livre dos filtros do trauma, das desconfianças exageradas, das barreiras emocionais construídas por experiências ruins. E essa limpeza Ele já começou. Enquanto você ora, Ele está removendo resíduos de velhas dores que ainda influenciavam suas reações. Ele está te preparando para reconhecer o novo quando chegar, para não sabotar, para não fugir, para não confundir com o que já passou. Você está sendo alinhado para um novo tempo de relacionamentos saudáveis. E isso começa agora, com perdão, com entrega, com vigilância emocional. Mas ainda há um passo importante: aprender a reagir com paz quando o passado tentar te testar. Porque sim, ele vai tentar. Mas no próximo momento da oração, Deus vai te ensinar a não voltar ao que Ele já te libertou. Porque viver curado é também saber proteger a cura. E você está pronto para isso. A cura é um milagre, mas mantê-la exige vigilância. Porque o passado, vez ou outra, tentará te chamar de volta. Não com os mesmos rostos, talvez, mas com as mesmas sensações, os mesmos gatilhos, os mesmos testes emocionais. E quando isso acontecer, quando a lembrança vier, quando a ofensa se repetir, quando a expectativa frustrada bater a porta, é aí que sua resposta revelará o quanto você foi transformado. Hoje, ao começar este novo dia, Deus quer te ensinar não apenas a ser curado, mas a viver como alguém que já foi curado. A não permitir que provocações roubem sua paz, que memórias dominem suas decisões, que mágoas ressuscitem. Talvez em algum momento você sinta vontade de reagir como antes, de se defender com palavras duras,
de se afastar sem explicações, de se fechar por medo. Mas você está aprendendo um novo caminho, um caminho onde sua resposta vem da sua identidade em Deus, não da ferida. Diga agora com fé: Senhor, me ensina a reagir com paz. Essa oração é uma armadura. Ela prepara você para os dias em que o mundo tentar testar sua cura. E quando esse momento vier, o Espírito Santo te lembrará: você já venceu isso. Você já foi curado. Você não precisa voltar. Reagir com paz não é fraqueza, é força redimida, é domínio espiritual. É quando você escolhe preservar a leveza, ao invés de provar que tem razão. Deus vai te dar sabedoria para responder, discernimento para se posicionar, graça para permanecer firme sem perder a serenidade. E isso vai surpreender não só os outros, vai surpreender você mesmo. Porque quando o passado tentar bater a porta, você não estará mais disponível para ele. Sua alma estará ocupada vivendo o novo que Deus está construindo. E é assim que a cura se fortalece, sendo protegida. Você está aprendendo a proteger a paz, a blindar o coração, a viver com constância. Mas há mais que Deus quer te ensinar. No próximo momento da oração, vamos falar sobre o perdão como estilo de vida. Não como evento isolado, mas como uma forma diária de caminhar. Porque perdoar uma vez pode ser libertador, mas viver perdoando é ser verdadeiramente livre. E esse é o caminho que Deus está te ensinando a andar. Perdoar uma vez pode mudar um dia, mas viver em perdão muda uma vida inteira. E é isso que Deus está te ensinando nesta manhã. Não apenas a liberar um nome específico, mas a cultivar uma postura permanente de perdão. Porque as ofensas virão, as decepções acontecerão, as palavras atravessadas, os gestos mal interpretados, os erros dos outros continuarão fazendo parte da caminhada. Mas quando o perdão se torna parte de quem você é, essas coisas já não te paralisam mais. Elas te tocam, mas não te ferem. E é assim que a verdadeira liberdade começa a tomar forma dentro de você, como uma decisão diária de não guardar o que fere. Perdoar como estilo de vida é reconhecer que sua paz vale mais do que ter razão. É entender que manter o coração leve é um bem inegociável e que a ofensa só entra se você permitir. Diga agora com fé: Senhor, me ensina a viver em perdão todos os dias. Essa oração é como abrir janelas pela manhã. Ela permite que a luz entre, que o ar circule, que a alma respire. Quando você decide perdoar diariamente, você não acumula sujeiras emocionais. Você lida, entrega, solta. E isso torna seu espírito mais leve, mais limpo, mais disponível para o que Deus quer fazer. Deus está te ensinando uma nova forma de caminhar. Uma forma onde o passado não governa, onde o presente é leve e onde o futuro não assusta. Porque quem vive em perdão não vive na defensiva. Vive em paz, vive em verdade, vive com o coração inteiro. E essa postura vai começar a influenciar tudo em você. Suas palavras, suas escolhas, suas relações. As pessoas vão perceber que há algo diferente em você, porque quem carrega perdão nos olhos transmite cura por onde passa. E essa cura já está transbordando. Você está se tornando uma morada de paz. E essa paz firmada no perdão será o seu novo padrão. Mas Deus ainda quer tratar mais fundo. No próximo momento da oração, vamos falar sobre como o perdão impacta sua intimidade com Ele. Porque um coração limpo não apenas vive melhor na terra, ele escuta mais claramente a voz do céu. E é isso que está sendo ativado em você neste novo amanhecer. Um coração limpo é também um coração sensível à voz de Deus. E talvez você já tenha sentido, em momentos de mágoa profunda, uma espécie de bloqueio espiritual. Você orava, mas parecia que as palavras não passavam do teto. Lia a palavra, mas ela não tocava como antes. Sentia a presença de Deus distante. Isso acontece porque a mágoa, quando não tratada, fecha os ouvidos da alma. Ela levanta muros. E Deus, sendo um Pai amoroso, respeita esses espaços. Mas hoje, neste novo dia, Ele está quebrando esses muros. Ele está restaurando sua sensibilidade espiritual. Porque agora que o perdão está limpando sua alma, sua comunhão com Deus será renovada de forma viva e profunda. O perdão abre espaço para ouvir com clareza,
para perceber com leveza, para discernir com profundidade. Um coração curado escuta melhor. Um espírito em paz entende mais rápido. E Deus deseja conversar com você hoje, não só por meio de palavras audíveis, mas por meio da paz, da direção, da sabedoria. Diga agora com fé: Senhor, limpa tudo o que me impedia de te ouvir. Essa oração não só remove barreiras, ela prepara um novo ambiente espiritual dentro de você. Um ambiente onde o Espírito Santo se move com liberdade, onde as respostas vêm com mais clareza, onde a intimidade floresce. Deus tem coisas para te revelar, direções para te mostrar, segredos para compartilhar com você. Mas para isso, Ele precisa de espaço. E agora, com o coração mais limpo, esse espaço está sendo criado. Você vai perceber isso nos próximos dias. Sua oração será mais profunda, sua sensibilidade aumentará, sua percepção espiritual será refinada. Porque quando a mágoa sai, o espírito entra com mais liberdade. E o que parecia silêncio agora se transformará em diálogo. Você está voltando a escutar o céu com clareza. E essa restauração na sua intimidade com Deus é só o começo de um novo tempo. Porque no próximo momento da oração, vamos falar sobre os frutos do perdão. Tudo o que começa a florescer quando a alma escolhe viver sem carregar pesos antigos. Porque a cura não é o fim. É o terreno onde coisas novas e lindas estão prestes a nascer. E é isso que está diante de você neste dia. O perdão não apenas cura, ele frutifica. Ele é a semente que, quando lançada no solo da alma, começa a gerar frutos visíveis no dia a dia. Frutos como paciência, gentileza, leveza no olhar, paz no falar, equilíbrio emocional, discernimento relacional. Quando você decide perdoar de verdade, algo muda não apenas dentro, mas ao redor. As pessoas sentem, as situações se transformam. E não é porque tudo ficou mais fácil, mas porque você ficou mais forte. O coração livre não reage como antes. Ele responde com sabedoria. E essa maturidade espiritual começa a criar uma nova atmosfera na sua vida. Uma atmosfera onde o amor floresce, onde a paz se instala, onde a graça se move com liberdade. Nesta manhã, Deus está dizendo ao seu espírito: você está pronto para frutificar. Talvez por muito tempo sua vida emocional parecia estéril, sempre os mesmos conflitos, os mesmos bloqueios, os mesmos medos repetidos. Mas agora o solo foi limpo, as raízes amargas foram arrancadas, e o que vai crescer em você é diferente, é novo, é santo. Diga agora com fé: Senhor, que os frutos do perdão floresçam em mim. Essa oração é uma ativação espiritual, porque você não foi chamado apenas para sobreviver emocionalmente, mas para florescer, para inspirar, para multiplicar aquilo que recebeu. Você vai perceber que onde antes havia ansiedade, agora haverá serenidade. Onde havia ciúme, agora brotará segurança. Onde havia raiva, surgirá compaixão, porque o Espírito Santo habita em corações que decidem viver em paz. E onde ele habita, há transformação visível. As pessoas vão se aproximar de você e notar algo diferente. Algo que elas talvez não saibam nomear, mas que vem direto do céu. Fruto do perdão vivido com constância e fé. Esse é o impacto do perdão. Ele muda você, e por meio de você, muda o ambiente ao redor. Mas ainda há um segredo profundo que Deus quer te mostrar. No próximo momento da oração, vamos falar sobre gratidão pelo processo. Como agradecer até pela dor que te ensinou a perdoar é uma das maiores provas de maturidade espiritual. Porque quem agradece pela jornada já entendeu o propósito dela. E é isso que Deus está formando em você agora. A gratidão transforma até o que parecia sem sentido. E talvez até hoje você tenha olhado para certas dores com revolta, ressentimento, incompreensão. Mas agora, com o coração sendo curado, com a alma mais leve, Deus quer te ensinar a olhar para trás com outro olhar. Não com saudade do que doeu, mas com gratidão pelo que foi construído em você. Porque cada lágrima que caiu não foi desperdiçada. Cada silêncio que você suportou te tornou mais forte. Cada perda te ensinou a valorizar. Cada ferida te mostrou a necessidade de cura. E agora você pode dizer: Senhor,
Obrigado até pelo que me ensinou a perdoar. Essa oração não nega a dor. Ela honra o crescimento. Você não está agradecendo pelo sofrimento em si. Está agradecendo pelo que nasceu a partir dele. Porque Deus nunca desperdiça dor. Ele transforma em testemunho. Ele pega o que parecia fim e constrói recomeços. Ele escreve capítulos novos a partir das páginas manchadas. E você está vivendo isso. Ao perdoar, você está sendo transformado. E essa transformação, por mais dolorosa que tenha sido no início, hoje se revela como presente. Um presente que ninguém pode tirar de você. Diga com fé: Senhor, eu te agradeço por me fazer mais forte, mais leve, mais sensível à tua voz. Essa gratidão sela o processo. Ela confirma no céu o que está se consolidando na terra. E ela abre espaço para o novo, porque corações agradecidos se tornam receptores de promessas maiores. Deus te confia mais quando percebe que você é capaz de reconhecer a mão dele até nos dias difíceis. E hoje é um desses dias em que você vai olhar para trás e perceber que, mesmo no silêncio, Deus estava trabalhando. A gratidão não apenas fecha ciclos, ela consagra processos. E você está consagrando sua história agora. Mas ainda há um passo de honra que precisa ser dado. No próximo momento da oração, vamos falar sobre como abençoar quem te feriu é a última e mais poderosa forma de liberar perdão. Porque desejar o bem de quem te fez mal é quando você prova, no espírito, que foi verdadeiramente curado. E esse passo vai mudar tudo em você. A prova mais profunda de que o perdão se enraizou no coração é quando você é capaz de abençoar quem te feriu. Não de forma automática ou forçada, mas com sinceridade. Desejar o bem de quem te machucou é como liberar um fluxo de cura que antes estava retido. Porque enquanto você ainda deseja vingança, algo dentro de você continua aprisionado à dor. Mas quando, pela graça de Deus, você consegue dizer: eu não apenas perdoo, mas abençoo quem me feriu. Você rompe o ciclo da mágoa e entra no território do milagre. É isso que o céu reconhece como maturidade espiritual. E é isso que você está sendo chamado a viver nesta manhã. Talvez você ache que isso é impossível, que é pedir demais. Mas essa oração não está pedindo que você volte ao passado, nem que aceite novamente aquilo que foi tóxico. Ela está apenas dizendo: libere, deseje o bem, solte o controle, entregue a justiça de Deus. E confie que o mesmo amor que te alcançou pode alcançar também quem te feriu. Diga agora, mesmo que com esforço: Senhor, eu abençoo essa pessoa. Fale o nome dela, se puder. Apresente diante de Deus, não para justificá-la, mas para libertar você mesmo. Porque quando você abençoa, você se cura ainda mais. Enquanto essa declaração sai da sua boca, algo se rompe no espiritual. Um ciclo é encerrado. Uma cadeia é quebrada. Você começa a perceber que não precisa mais que o outro reconheça, mude ou volte, porque o que você precisava não estava no outro, estava dentro. E agora você tem paz. Abençoar quem te machucou é dizer ao céu: eu estou pronto para o novo. E o céu responde com favor, com proteção, com recompensas invisíveis que se manifestam no tempo certo. Deus honra os corações que escolhem amar onde antes havia dor. Esse é um dos atos mais fortes que você já fez. E o impacto disso será sentido não só hoje, mas nos próximos dias. Porque quando o perdão é selado com bênção, ele se transforma em legado. Mas ainda não terminamos. No próximo momento da oração, vamos falar sobre como ensinar esse perdão aos outros, como ser exemplo vivo de cura para sua família, seus amigos, seus filhos, porque o que você está vivendo hoje pode se tornar semente de cura para muitos. O que você está vivendo hoje não é apenas para você. Cada cura que Deus está operando no seu coração é também uma semente sendo plantada para transformar o ambiente ao seu redor, porque quem aprende a perdoar com profundidade se torna referência de paz, de equilíbrio, de sabedoria, de fé prática. E talvez você nunca tenha imaginado, mas o processo que você está enfrentando agora será inspiração para alguém que você ama. Seus filhos, seus amigos, seus irmãos, até mesmo quem te observa de longe.
Todos podem ser tocados pela transformação que Deus está fazendo em você. Você não precisa pregar, nem forçar nada. Basta viver, porque um coração curado fala por si. Um comportamento diferente, uma resposta equilibrada, uma decisão tomada com sabedoria, tudo isso vai começar a revelar a obra de Deus em você. E quando alguém te perguntar, como você conseguiu mudar tanto, você saberá responder, foi Deus que me ensinou a perdoar. Diga agora, Senhor, faz de mim um exemplo do teu amor. Essa oração é um chamado para que sua vida se torne espelho da graça. Para que sua história mostre a outros que é possível ser ferido e ainda assim continuar amando, continuar crendo, continuar vivendo leve. Deus está te tornando um canal de cura, não só para você, mas para a sua casa, para as próximas gerações. Porque quando alguém quebra o ciclo da mágoa, esse ciclo é interrompido não apenas na própria vida, mas na linhagem espiritual. Você está gerando liberdade para além de si mesmo. E isso é poderoso. Talvez sua família tenha vindo de um histórico de brigas, ressentimentos, divisões, mas com você, algo novo está começando. O perdão que você está vivendo hoje é o primeiro tijolo de uma nova construção. Uma história marcada por reconciliação e paz. Você está se tornando resposta, e isso é precioso. Mas ainda há uma última entrega. No próximo momento da oração, vamos falar sobre como consagrar definitivamente seu coração ao propósito de viver em paz. Como selar essa jornada e declarar: nunca mais voltarei ao lugar de onde Deus já me tirou, porque a cura está completa, e agora é tempo de permanecer nela. Agora que a cura foi liberada, é tempo de permanecer, porque viver curado não é apenas um ponto de chegada, é uma escolha que se renova a cada dia. E nesta manhã, diante de tudo que já foi entregue, tocado, restaurado, Deus te convida a selar esse novo tempo com uma decisão firme: não voltar mais ao lugar da mágoa, não revisitar o território da dor, não se alimentar mais de lembranças que ferem. Você não é mais aquela pessoa que entrou neste processo. Algo em você mudou, algo foi libertado. E hoje, você pode dizer com autoridade espiritual: eu não volto mais para onde Deus já me tirou. Essa é uma oração de posicionamento. Não é feita em lágrimas, mas em firmeza, em clareza. Porque agora você sabe o que te prendia, sabe onde doía e sabe que Deus curou. Diga agora com convicção: Senhor, sela minha cura. Eu consagro meu coração a viver em paz. Essa oração sela espiritualmente o que foi conquistado. Ela fecha as portas que antes estavam abertas à amargura e abre um novo ciclo, onde o perdão não será mais uma luta, mas um estilo de vida, onde a leveza será a sua nova identidade, onde a paz será sua assinatura. Você está sendo fortalecido para permanecer curado, para enfrentar os dias difíceis sem regredir, para lidar com novas situações sem reviver velhas dores. Deus está te dando estrutura emocional, maturidade espiritual e sensibilidade para perceber quando o inimigo tentar te fazer voltar. E nesses momentos, você terá forças para declarar: eu já fui liberto disso. Isso não é negação, é proteção, é sabedoria. É saber que viver curado também é saber preservar o que foi restaurado. E você foi restaurado, por inteiro, de dentro para fora, com profundidade, com verdade. E agora, com o coração firme, com a alma limpa, com o espírito leve, Deus te prepara para o encerramento dessa jornada. No próximo momento da oração, vamos fazer uma declaração final de fé e entrega. Vamos consagrar tudo o que foi curado e abrir o coração para os próximos passos que virão, porque sua história não termina na cura. Ela começa agora com um novo propósito, uma nova paz e um novo coração. Senhor, chegamos ao fim desta jornada, mas dentro de nós, algo novo está apenas começando. Não somos mais os mesmos de quando começamos esta oração, porque o Senhor tocou em lugares que só a tua mão alcança. O Senhor tratou com amor o que era ferida, curou o que era silêncio, alinhou o que estava fora do lugar. Hoje, entregamos tudo, as memórias e os medos, as dores e os desejos, as perdas e os sonhos. Nós nos rendemos por completo e declaramos com fé: Senhor,
Eu confio no teu tempo, no teu jeito, no teu plano, porque tudo em ti faz sentido, até mesmo quando não entendemos. Recebe agora, Senhor, cada área do nosso ser, nosso coração que agora pulsa leve, nossa mente que começa o dia em paz, nosso corpo que sente o alívio da cura, nossas emoções que voltaram a se equilibrar. Colocamos diante de ti os nomes que perdoamos, as histórias que soltamos, as mágoas que deixamos no altar e, principalmente, consagramos o novo que começa agora. Que esse novo venha com teu selo, que não haja volta ao que feriu, que não haja retorno ao que nos aprisionava. Que cada passo à frente seja guiado por ti. E se algum dia, Senhor, tentarmos olhar para trás, nos lembra da leveza que hoje sentimos, do teu cuidado em cada detalhe, da tua fidelidade em cada etapa. Porque esta oração não foi apenas uma fala, foi um encontro. E todo encontro contigo transforma, renova, ressignifica. Que cada pessoa que orou até aqui sinta agora a confirmação do céu. Que o teu espírito abrace, renove, fortaleça. Que nenhum espírito de acusação encontre espaço. Que nenhuma culpa volte a habitar. Que nenhuma dor antiga consiga vencer a tua presença. E agora, Senhor, com o coração inteiro e os olhos fixos em ti, declaramos: estamos prontos, prontos para viver com leveza, para amar com liberdade, para caminhar sem pesos, para perdoar todos os dias como estilo de vida, porque fomos curados, porque fomos restaurados, porque o teu amor venceu em nós e vencerá em tudo o que ainda está por vir.